Noite, eu sou Eduardo Jablonski, eu vou compartilhar aqui rapidamente o currículo, até para não ter que ficar falando muito a respeito disso. Então, a gente vai falar hoje a respeito de algumas questões de prova do Enem e vamos falar principalmente da língua portuguesa, apesar que o Enem faz questões um pouco misturadas, coloca questões de linguística, literatura, misturando com língua portuguesa e alguns assuntos a mais. Mas, então, eu tenho 52 anos, sou Eduardo Jablonski, trabalho como professor faz 21 anos, fui professor de faculdade 18 anos, mas estou dando aula em colégios públicos na prefeitura desde 2016 e no estado, concursado público pela prefeitura, trabalho na Escola Fátima, aqui de Santo Antônio, e concursado pelo estado desde 2014, e trabalho no NEJA. E eu sou fanático por estudo, acabei fazendo mestrado na URGS em literatura, fiz 7 especializações e estou na minha terceira faculdade, fiz uma graduação de letras português e inglês, depois eu fiz filosofia na UFPEL e estou fazendo agora a licenciatura em letras espanhol também na UFPEL. Bueno, eu vou tirar compartilhamento. Uma coisa que acaba sendo diferente é o seguinte: na primeira graduação que eu fiz, se estudava muito gramática. Era bastante pesada, ou bastante pesado o curso com relação à gramática. Então, os professores todos daquela época acabaram ficando craques em gramática. Por que eu estou enfatizando isso? Os cursos de letras atuais enfatizam muito na parte da linguística. E o que acaba aparecendo no Enem? Não aparece mais aquela quantidade gigantesca de conteúdo de gramática que aparecia antigamente. O que aparece principalmente são situações e questões linguísticas. Só para vocês entenderem rapidamente, uma faculdade de letras, se tu vai estudar na Europa, tu vai ter uma faculdade só de linguística, uma faculdade só de gramática pura, uma faculdade só do idioma de língua estrangeira e uma faculdade só de literatura. Aqui no Brasil, nós temos os 4 cursos em um curso apenas. Então, por isso que a minha primeira habilitação, minha primeira graduação, eu sou formado e habilitado em português, inglês e literatura. Porque se estuda linguística, se estuda gramática da língua portuguesa, se estuda literatura e se estuda o idioma de língua estrangeira. Nessa graduação agora que eu estou fazendo, se enfatiza mais a linguística, embora seja letras espanhol, porque mudou completamente o ensino. Então, o que acaba se vendo nas escolas hoje em dia, na maioria, talvez, porque eu não conheço nenhuma que seja diferente, que ainda se continua dando o ensinamento tradicional da gramática, no entanto, o que cai no Enem é totalmente diferente. É linguística pura. Variação linguística, interpretação de texto e linguística das mais variadas maneiras, das mais variadas formas. Então, o que eu acabei preparando, lendo e tentando ver alguns detalhezinhos, caso eventualmente para chamar e fazer algum comentário, eu vi 10 questões inicialmente, porque eu não sei se em uma hora para conversar com vocês, se essas 10 questões seriam suficientes para poder preencher uma hora, ou de repente eu acabo fazendo talvez 11 questões, talvez um pouco menos, para poder ocupar esse tempo. Então eu acabei vendo a área de letras, o caderno azul do Enem de 2020, e vi as questões, as primeiras 10, 11 questões, e vou compartilhar com vocês e começar a comentar uma por uma. Espero que já estejam vendo. Uma coisa que acontece com frequência nas provas do Enem são textos gigantescos. E isso acaba cansando o aluno. Como eu já dou aula há 21 anos, eu sei que o aluno tem dificuldade. Tu pega um texto enorme, aí tu começa a ler, daí na metade do texto já está cansado, e como tu já está cansado, talvez com um pouco de nervosismo de fazer a prova, o aluno não consegue raciocinar direito. E outro problema que acaba acontecendo, como as questões tratam basicamente de linguística,
e não da gramática da língua portuguesa, que é geralmente o que se estuda no colégio, ou seja, o aluno acaba vendo uma coisa completamente diferente daquilo que vem em sala de aula. E isso acaba, de repente, deixando o aluno nervoso. Olha só a questão 6. Começa a língua portuguesa aqui na questão 6. Vou-me embora para Pasárgada. Isso aqui foi escrito pelo escritor Manuel Bandeira. Foi o poema da mais longa gestação em toda a minha vida. É o Manuel Bandeira, um poeta pernambucano da segunda geração, ou da geração modernista. Tem a geração de 22, tem a geração de 30 e tem a geração de 1945. É da primeira e segunda gerações da poesia do Brasil. Então, vi pela primeira vez, e aí tem um detalhe, aqui entra conhecimento de literatura também. Então, vão aparecer aqui conhecimentos diferentes que geralmente um aluno muito novinho não vai ter esse conhecimento. Vi pela primeira vez que esse nome Pasárgada, quando tinha os meus 16 anos, e foi um autor grego. Esse nome de Pasárgada, que significa campo dos persas, ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como L'Invitation au Voyage, de Baudelaire. Ou seja, L'Invitation au Voyage. O que acontece é que no início do século XX, a língua francesa estava generalizada. Todo mundo estudava francês, tanto que o escritor Machado de Assis, que morreu em 1908, era fluente em francês. L'invitation, em francês, significa o convite, o voyage, ou seja, o convite para viajar, o convite para a viagem. E Baudelaire é um poeta francês e escreveu um clássico da literatura mundial em 1857, que é Les Fleurs du Mal, ou seja, As Flores do Mal. Esse livro tem, eu acho que umas 800 páginas e ele se encontra em PDF na internet. Dá para o cara baixar e ler se quiser. É um dos maiores poetas de toda a história. É um clássico dos clássicos da literatura francesa. Então, eventualmente, se o aluno quiser se situar, ele teria que saber disso também, para não se perder aqui na questão. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa, na rua do Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo o que eu não tinha feito na minha vida por motivo de doença, aqui tem um outro detalhe que a pessoa precisaria para poder compreender, que naquela época, final dos anos do século XIX, início dos anos do século XX, muitos poetas brasileiros morreram de tuberculose. Então, por exemplo, Álvares de Azevedo morreu em 1852, aos 20 anos e meio. E mesmo assim escreveu vários livros. Casimiro de Abreu, que é da segunda geração romântica da literatura brasileira, morreu aos 24 anos. Vários poetas morreram muito cedo. E o Manuel Bandeira passou a vida toda achando que também morreria muito cedo, mas ele morreu mais velho, eu acho que com 69 anos de idade, se não me engano. Então ele teve o problema da doença, da tuberculose, que era aquilo que foi considerado o mal do século no século XIX, que matou grandes escritores da literatura brasileira. Então, Manuel Bandeira também teve esse mal do século, que não era a época, era uma época bem diferente, mas ele achou que também iria morrer desse mal do século. O mal do século é de 1850, não é de 1920, 1930, 1940, mas ele conseguiu sobreviver. Saltou-me de súbito do subconsciente este grito estapafúrdio, vou-me embora para Pasárgada, ou seja, é o título de um clássico do Manuel Bandeira. Senti na redondilha a primeira célula de um poema. O que é redondilha? Existe a redondilha menor, que são 5 sílabas poéticas, e existe a redondilha maior, que são 7 sílabas poéticas. Então, isso é um outro detalhe cultural. Tu vê, as provas do Enem trazem muitas informações, que a pessoa deveria conhecer essas informações para não ficar completamente perdido em uma questão. Então, aqui está falando a respeito de redondilha. Vou-me embora para Pasárgada é um livro clássico da literatura brasileira, um livro escrito pelo Manuel Bandeira, e é escrito em redondilha maior e não menor. Maior tem 7 sílabas poéticas. E olha o detalhe da redondilha. Todas as músicas, ou a maioria das músicas populares, música sertaneja, por exemplo,
dificilmente uma música sertaneja vai ser feita de outra maneira que não seja em redondilha, que são 7 sílabas poéticas. E como é que a pessoa consegue saber o que são 7 sílabas poéticas apenas para ter um conhecimento um pouquinho mais vasto, já que as questões do Enem exigem muito conhecimento vasto de inúmeras áreas. Aqui está entrando na estilística da literatura. O cara vai dizer assim, vou-me embora para Pazárgada. Então, eu digo assim para mostrar que é uma redondilha maior. Vou-me embora para Pazárgada. Ou seja, então, contam 7 sílabas poéticas até a última palavra na última sílaba tônica. Aí é uma redondilha maior, perfeitinha. Lá sou amigo do rei. De novo, 7 sílabas poéticas, ou seja, é uma redondilha. Redondilha maior, porque são 7. Se fosse menor, seriam 5. Então, vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. 7, 7, 7. Todo poema feito em redondilha maior. Eu sei que vocês são adolescentes, mas de qualquer maneira está falando a respeito de um poema que tem algum apelo sexual, né? A primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Na realidade é o clássico do Manuel Bandeira. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, aqui tu vê a palavra desalento e tédio. Desalento talvez seja uma palavra um pouquinho mais difícil, aparece no Enem palavras um pouquinho mais complicadas, que geralmente um adolescente não sabe o que é. Então, tu está desalentado, como se tu estivesse triste. É mais ou menos isso. Me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Evasão, como se tu fosse evadir, como se tu fosse fugir, né? É um outro significado, uma palavra talvez um pouco mais difícil para um adolescente. Desta vez o poema saiu sem esforço, como se estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo neles em escorço, aqui está uma palavra completamente diferente, mas, ou seja, está falando assim como se fosse no nervo, como se fosse no seu âmago, na sua essência, toda a minha vida. Não sou arquiteto, como meu pai desejava. Não fiz nenhuma casa, mas reconstruí, e não de uma forma imperfeita neste mundo de aparências. Uma cidade ilustre que hoje não é mais a Pazárgada de Ciro, e sim a minha Pazárgada. Agora vem a pergunta, para ver que todas as questões do Enem geralmente têm textos grandes. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos de comunicação, entre os quais se destacam as funções de linguagem. Nesse fragmento, a função de linguagem predominante é a. Aqui está entrando em outra questão, que é uma questão tipicamente de linguística. E quem inventou essa situação de funções de linguagem foi um estudioso linguista, que é Roman Jakobson, ou Roman Jakobson. Uma vez eu conversei com um cara que sabia falar russo, que ele disse que a pronúncia correta dele seria Jakobson. Então, Roman Jakobson, no português, seria Roman Jakobson. Ele desenvolveu as funções de linguagem. Então, existe a função referencial ou denotativa, a função emotiva ou expressiva, a função poética, a função fática, a função conativa ou apelativa e a função metalinguística. Eu vou falar rapidamente a respeito de cada uma. Então, a função referencial tem como objetivo principal dar uma informação. Em geral, tem relação com jornalismo, dar informação. A função emotiva, então, nessa função emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir as suas emoções, seus sentimentos, subjetividade, etc. Na função poética, agora é uma função expressiva, uma função da literatura. O próprio Manuel Bandeira trabalhou muito essa função poética, e a função poética, aqui entra um outro detalhe: existe a linguagem conotativa e a linguagem denotativa. A linguagem denotativa é uma linguagem comum do dia a dia. Vou dizer assim, agora, por exemplo, está chovendo, linguagem denotativa. A linguagem conotativa, na realidade,
é uma linguagem figurada, uma linguagem com metáforas, sinestesias, com coisas assim mais sofisticadas. É como se a pessoa vai dizer assim, o fulaninho é um leão, ou seja, o fulaninho tem a força de um leão, ou a agilidade de um leão, isso é uma metáfora. A função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper uma comunicação de modo, então tu vai dizer assim, um diálogo. Oi, tudo bem, beleza? Como é que tu tá? Função fática. E essa função conativa ou apelativa é o que acontece geralmente na publicidade e propaganda, que tu vai, de alguma forma, tentar convencer alguma pessoa de alguma coisa. Já a função metalinguística é a função que vai falar a respeito. A função metalinguística é a função que vai falar a respeito do texto. Então, é quando o texto fala a respeito de si próprio. Beleza, tu vê. Agora aqui, para responder essa questão, tu tem que conhecer um pouquinho da literatura brasileira, tu tem que entrar um pouquinho no conhecimento de quem foi Manuel Bandeira, tu tem que conhecer linguística, porque essas funções da linguagem são características típicas da linguística. Tu tem que conhecer com profundidade o que disse, qual é a teoria do Roman Jakobson ou Roman Jakobson, para tu conseguir responder direitinho essa questão. Então, na realidade, o que está fazendo o Manuel Bandeira aqui? Ele está falando de como é que ele fez o processo criativo do seu texto. Se ele está falando de como é que ele fez o processo criativo do seu texto, a resposta correta é a letra C, que é metalinguagem, porque o poeta tece comentários, ou seja, ele faz comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um dos seus poemas. Tu vê quanto tempo a gente perdeu, 18 minutos para tratar de uma questão apenas. Agora, olha só a questão número 7. É muito comum, o Enem gosta de trazer assim, coisas de que horas ela volta, por exemplo. Então, o Enem gosta de trazer, isso aqui é uma variação de linguagem. Na linguística se estuda muito variação de linguagem. O que é variação de linguagem? É um outro detalhe linguístico que a gente tem que abordar. Eu vou falar rapidamente das variações de linguagem. Então, existe a variação de linguagem padrão. Uma vez eu escutei um professor falando, culta padrão. Não, está errado, não é culta padrão. Padrão é o que diz a gramática, ou seja, é a perfeição gramatical. Não tem erro nenhum de língua portuguesa. A variação culta da língua portuguesa é um pouco diferente. É a variação falada por pessoas que têm muito estudo, que são formados em faculdade. E mesmo a pessoa que é formada em faculdade, ela comete pequenos erros de gramática. Não porque, de repente, ela não conheça, mas ela comete porque, suponhamos assim, eu sou professor de letras, de inglês, de português, e eu nunca falo, tu podes fazer-me o obséquio de emprestar-me a tua caneta. Eu não falo assim, porque acho isso muito chato, muito pedante. Então, eu vou dizer assim, tu podia me dar tua caneta aí, por favor, porque é o que todo mundo fala. Então, a pessoa que tem um nível superior, como todos os professores do Colégio Santa Terezinha, por exemplo, vão falar com pequenos deslizes de gramática, e isso seria a variação culta. A variação padrão é aquela variação que se usa na escrita. Existe também a variação coloquial, que é o que a maioria das pessoas falam no dia a dia na rua. Então, variação coloquial tem muitos mais erros de gramática. Então, não é correto um professor exigir, ou uma pessoa exigir que tu fale na língua padrão, sem nenhum erro de gramática. Isso não existe. Quando a gente usa a língua, a linguística diz o seguinte, por exemplo, não existe erro de fala. A linguística diz assim, existe com relação à variação padrão, tu tem que escrever corretamente. A variação culta são as pessoas que têm muito estudo, mas cometem pequenos deslizes de gramática. Na variação coloquial, que é o que vai entrar aqui, que horas ela volta, é a variação coloquial da língua. Então, nessa situação, o que acaba acontecendo é que as pessoas omitem preposições, as pessoas falam, em vez de estar, elas falam tá, ou seja, em vez de dizer assim, que horas ela volta, o correto seria, segundo a variação padrão da língua portuguesa, o correto seria a que horas ela volta.
mas as pessoas não falam assim. Então, as pessoas falam na linguagem coloquial, ou seja, na variação coloquial da língua portuguesa, que horas ela volta. Não falam a que horas ela volta. Até por essa situação, que a resposta certa é a letra E, apagamento de uma preposição, porque está faltando o A ali nessa situação. E é uma variação típica da linguística, que se estuda isso na linguística. Então, como eu estava dizendo, essas variações da linguagem a gente tem que conhecer. A variação padrão é a gramática perfeita que se usa para escrever. A variação culta é quando a gente fala a língua portuguesa, pessoas que têm formação de nível superior, mas cometem pequenos deslizes de gramática. A variação coloquial é que todo mundo fala no dia a dia e comete mais deslizes de gramática. E existe a variação popular também. Popular são pessoas que não têm estudo, que vão dizer nós fumo, nós vorta, ou vão dizer assim, ó, se cansou-se, ou seja, aqui em Santo Antônio da Patrulha, eu que não sou da região, eu sou de outra cidade, eu nunca havia escutado uma pessoa usar um verbo com dois pronomes. Eu escutei só aqui em Santo Antônio. Isso é uma variação da linguagem popular, ou seja, é um erro muito grave da língua portuguesa, mas a linguística diz que não existe erro de fala. A fala tu pode dizer do jeito que tu quiser, tu pode falar nós fumo, nós vorta, tu pode falar mulher, trabalho, tu pode falar mortandela, que não existe, tu pode falar se cansou, tu pode falar qualquer coisa. Isso vai apenas identificar o cidadão, que é um cidadão que não tem estudo, vai identificar ele, é um cidadão que não tem estudo, é um cidadão que de repente é analfabeto, se não tem estudo, obviamente ele é analfabeto, ou tem muito pouco estudo, sabe mal escrever o seu nome. E também existe a variação linguística que seria de jargão profissional. Eu, por exemplo, fui jornalista 11 anos, e até por causa disso, no meu currículo, se vocês olharem ali, eu sou patrocinado por 4 editoras e escrevo livros de crítica literária, de comentário, de professor de português comentando livros de outros autores. Tem 4 editores que me patrocinam, eu já publiquei 22 livros. Quando eu era jornalista, existia um jargão profissional, que é outra variação de linguagem. Jargão profissional, os jornalistas dizem, por exemplo, pirâmide invertida, lead, retranca, manchete, é um monte de palavra que no nosso, por exemplo, calhau, que no nosso dia a dia de ex-profissional que fui, então a gente sabia do que estava falando, só que daí se a pessoa for falar esse jargão profissional fora de uma redação de jornal, obviamente ninguém vai saber do que se trata. Então tudo isso tem a ver com linguística. E aqui a resposta da questão 7, letra E, que é o apagamento de uma preposição. Tu vê a quantidade de informação que o Enem pede dos seus alunos. Eu acho que é extremamente importante que a pessoa se prepare para o Enem, principalmente no terceiro ano, porque daí a pessoa no terceiro ano deveria pensar, bom, quando eu sair do ensino médio, eu poderia tentar conseguir uma faculdade boa, ou seja, uma URGS, fazer um curso, sei lá, direito, por exemplo. Já teve caso de aluno do Santa Terezinha que passou direto de primeira em medicina. Ou seja, hoje o cara é médico e é milionário, e é rico, e ganha um monte de dinheiro. Então, é interessante a pessoa se preparar, levar a sério o terceiro ano, estudar, se dedicar, porque depois dali, tu pode conseguir passar num vestibular de alta qualidade. A minha filha que estuda no Santa Terezinha, quer fazer faculdade de Direito. Então, se ela conseguir passar de primeira na URGS em faculdade de Direito, olha, aí a vida dela tá garantida. Então, é importante se dedicar no terceiro ano. E o Enem é uma entrada para a faculdade. A URGS de Porto Alegre ainda não está adotando o Enem, mas a URGS do Litoral Norte, que é pertinho aqui de Santo Antônio da Patrulha, já usa só o Enem. É só Enem. Tu tem que fazer o Enem para tu poder entrar na URGS. Agora vamos ver a questão 8. Olha só. Islã, do corpo, é um encontro pensado para surdos e ouvintes. Ou seja, aqui tu vai ter que mais ou menos ter alguma noção a respeito do linguajar dos surdos, ou pelo menos uma noção dessas informações de inclusão na educação. Existe desde 2014 em São Paulo uma iniciativa pioneira do grupo corpo sinalizante, ou seja, que vai sinalizar por meio do corpo, criado em 2008. Antes de seguirmos, vale a explicação.
O termo Islam vem do inglês e significa numa nova acepção para o verbo geralmente utilizado para dizer bater com força. Tá certo que bater com força em inglês é punch, que é um soco, né? Mas tudo bem. A poesia falada nos ritmos das palavras e da cidade. Nos saraus, o primeiro objetivo foi o de botar os poemas em libras na roda. Tu vê, libras, as faculdades de letras, a primeira graduação que eu fiz, que foi letras nos anos 90, não existia a cadeira de libras. Mas depois eu fiz faculdade de filosofia e tive a cadeira de libras. E agora na faculdade de letras espanhol terei de novo a cadeira de libras. É uma coisa importante para tentar fazer a integração de pessoas deficientes, nesse caso aqui do surdo-mudo. Então, e seria interessante, eu já faz 2 anos que estou estudando Libras para tentar ver, eu já tive aluno surdo-mudo para tentar ver se consigo me comunicar, se eventualmente, futuramente, eu tiver outro. Então, colocar os surdos para circular e entender esse encontro entre poesia e a língua de sinais. Compreender o encontro dessas duas línguas. Poemas de autoria própria, 3 minutos, um microfone. Sem figurino, nem adereços, nem acompanhamento musical. O que vale é modular a voz e o corpo. Um trabalho artesanal de tornar a palavra visível. Numa arena cujo objetivo maior é o de emocionar a plateia, tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e outras tantas sensações. Na prática artística mencionada no texto, o corpo assume papel de destaque ao articular diferentes linguagens com o intuito de. A resposta certa aqui seria imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. Mas aqui tem um detalhe que acaba acontecendo que nos prejudica, de modo geral, tanto o professor quanto os alunos, é que a interpretação, segundo um filósofo alemão chamado Hans-Georg Gadamer, ele escreveu o livro Verdade e Método, foi publicado no Brasil em 1989 pela editora Vozes. O livro tem umas 800 páginas e esse livro diz o seguinte, que cada pessoa vai interpretar conforme a sua visão de mundo, conforme a sua experiência de vida, e devido a isso, então, se as pessoas têm experiências de mundo diferentes, vão acabar interpretando de maneira diferente. E aí vai acabar dando a interpretação diferente. Mas, mesmo assim, a gente vai ter que dançar conforme a música. Se o Enem pede que seja dessa maneira, o vestibular da URGS pede que seja dessa maneira, então a gente vai ter que tentar se adaptar. E a melhor maneira de se adaptar, a professora Elaine Lauck, que acho que é a professora mais criativa que eu vi na minha vida, que ela sempre faz coisa diferente, ela disse, tem razão, tem que fazer questões do Enem com frequência, fazer uma e outra, e outra, e outra, e outra, para tu tentar te adaptar nesse contexto, para tu tentar ver qual é a melhor maneira de conseguir resolver as questões. Vamos agora para a questão 9. Então, essa questão 9 aqui, tem que mais uma vez ler um texto grande. Esse é um problema. É possível afirmar que muitas expressões idiomáticas, tu vê, o que é uma expressão idiomática? Agora vai entrar numa outra questão. Expressão idiomática, tu vai dizer, sei lá, no inglês existe muita expressão idiomatic expressions, idioms, vai entrar em expressões idiomáticas, no português tem também, no espanhol tem também, então o cara vai dizer, por exemplo, assim, sei lá, vou fechar o ano com chave de ouro, por exemplo. É uma expressão idiomática que já virou clichê de tanto que as pessoas usam. Então, o cara vai dizer assim, no inglês, por exemplo, I would like to study English. Then I can say to you that to study English is a piece of cake. Ou seja, estudar inglês é um pedaço de torta. Não, não é um piece of cake, não é um pedaço de torta, um pedaço de bolo. É facílimo estudar inglês, por exemplo. Então, é uma expressão idiomática. Isso é uma expressão idiomática. Se o aluno não sabe o que é uma expressão idiomática, já vai se perder aqui, já vai ficar boiando e não vai entender o que é a situação. Então, expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos.
No entanto, algumas delas surgiram em consequência de contextos históricos bem curiosos. Aquele é um cabra da peste. Por exemplo, para quem já viajou para o Nordeste, eu sei que muita gente do Santa Terezinha já viajou para o Nordeste, tem condições e tal. É muito comum se falar cabra da peste lá no Nordeste. Eu já vi no Ceará, por exemplo, uma moça bonita, supostamente bonita, porque as gaúchas são muito mais bonitas aqui, né? As cearenses não são tão bonitas assim, mas eu vi uma mulher supostamente bonita, que aqui no Rio Grande do Sul seria um bagulho, passando e um cearense dizer assim, mas pai d'égua, ou seja, que a moça bonita era pai d'égua. Aí seria uma expressão idiomática tipicamente cearense. Mas, voltando aqui, ó, aquele é um cabra da peste, é um bom exemplo dessas construções. Para compreender uma expressão tão repetida no Nordeste brasileiro, faz-se necessário voltar o olhar para o século XVI. Aqui tem um outro detalhe interessante que geralmente os alunos erram. Então, século XVI é 1500 e alguma coisa, não é 1600 e alguma coisa. Cabra remete à forma com que os navegadores portugueses chamavam os índios. Já a peste estaria ligada à questão da superação e resistência, ou mesmo uma associação com o diabo. Aqui em Santo Antônio da Patrulha eu vi várias vezes, porque eu tenho muitos alunos que são alunos muito religiosos, alunos evangélicos, achar que a palavra diabo é um palavrão. Ah, não pode dizer a palavra diabo, porque é um palavrão e tal. Não, não é um palavrão. Palavrão é outra coisa, completamente diferente. Diabo, para quem é muito religioso, obviamente pode ser uma palavra feia, desagradável, mas está longe de ser um palavrão. Assim, voltando ao texto, com o passar dos anos, passou-se a utilizar tal expressão para denominar qualquer indivíduo que se mostre corajoso ou mesmo insolente. Aqui a palavra insolente, talvez um adolescente não saiba o que é. Mas o que é insolente? É, inclusive, uma característica de adolescente, de querer responder, de querer brigar com o professor, de querer ter, talvez, sempre a última palavra, tal. Isso é ser insolente, característica bem típica de adolescente. Já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo. Aliás, quem já não ficou de nhenhenhen por aí? Tu vê, agora vai falar um detalhe que é interessante. O termo que normalmente tem significado de conversa interminável, monótona ou resmungo. Tem origem no tupi-guarani e nhen significa falar. Bom, aqui tem um erro do texto. Se a pessoa for fazer o curso da língua tupi no Brasil, ainda é falado tupi, mas se modificou tanto que tem um outro nome, que é Nhegatu. Duas regiões na Amazônia ainda falam Nhegatu. A língua portuguesa tem 435 mil palavras. Destas 435 mil palavras, 10 mil palavras vêm diretamente do tupi, que se modificou para Nhegatu. Eu cheguei a baixar todo o curso de Nhegatu da internet em PDF, e pretendo começar a fazer. Eu já comecei a estudar algumas lições, é uma coisa bastante difícil, mas 10 mil palavras do português vêm do tupi. Então, um professor de português teria que conhecer o tupi, para mais ou menos ter condição de explicar um detalhe ou outro. Por exemplo, o estado do Paraná. Paraná é uma palavra tupi. A palavra Jussara, que é a melhor amiga da minha mãe, por exemplo, se chama Jussara. É uma palavra tupi. E tem inúmeras outras palavras da língua tupi. A língua guarani, pelo que eu estudei nesse curso de língua tupi, é uma língua parecida, como quase irmã, como se fosse o espanhol e o português, que são línguas irmãs, então o guarani é uma língua parecida, mas não é a língua tupi. O guarani é falado no Paraguai como língua oficial, por exemplo, e aqui no Rio Grande do Sul se falava guarani também. Mas a língua tupi é uma língua, a língua guarani é outra língua, é outra situação. Então, nessa aqui, nós temos a leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com registros do inventário do português brasileiro. Então, é a letra A alternativa correta. Registros do inventário do português brasileiro. Tu vê, o português brasileiro, se a pessoa estudar a origem da língua portuguesa,
como eu falei antes, que tem 435 mil palavras. A língua portuguesa foi registrada pela primeira vez em 1189, com um poema, apesar que eu li um outro estudo que disse que havia um texto de documento falando a respeito de vendas, que é de 1174, ou seja, um pouquinho antes. Mas a língua portuguesa é basicamente o latim, mistura com línguas meridionais, que não existem mais, e com duas outras línguas que ainda existem, que é o cântabro e o pirenaico. E aqui no Brasil tem 10 mil palavras da língua tupi e tem mais uma contribuição, e agora eu esqueci quantas, que não dá, talvez, não dá 1000 palavras da língua iorubá, ou seja, língua de negros. Foram trazidos na escravidão, a escravidão no Brasil começou em 1525 e foram trazidos para o Brasil em torno de 5 milhões de negros, principalmente da Nigéria, que tinham várias línguas diferentes, mas a língua que teve maior contribuição para a língua portuguesa foi o iorubá. Bom, mas agora entrando na questão 10. Questão 10, mais uma vez, entra aqui num textinho mais ou menos grande. O problema que eu vejo é que se um aluno for fazer a prova do Enem, está na questão 10 já está cansado, porque o aluno não está acostumado a ler. Eu acho divertido, eu gosto de ler, mas eu sou velho, sou professor, estou sempre lendo, para mim é uma coisa normal. Para o aluno, teria que talvez, é por isso que é interessante e acho extremamente inteligente o que faz a professora Elaine Lauck de pedir 12 leituras por ano. O aluno precisa obrigatoriamente estar acostumado com a leitura. Isso é altamente correto. Se tu está acostumado com a leitura, se a pessoa lê bastante, e a professora do 5º ano, eu acho que é Noeli, do Santa Terezinha, também faz uma coisa que eu acho extremamente inteligente, pede bastante leitura do elefante letrado, para que o aluninho do 5º ano esteja acostumado com leitura, porque esse costume com leitura vai acabar redundando na prova do Enem, que é extremamente importante se a pessoa quiser ter uma vida profissional qualificada. Se tu quiser ter uma faculdade de alto nível, vai fazer uma URGS, por exemplo, tu vai ter que fazer a prova do Enem. A URGS, como eu falei, a URGS do litoral aceita o aluno só com prova do Enem. Então, para tu não ficar cansado na 10ª questão, tá cansado, porque tem muito texto, é muita leitura, tu tem que ter passado todo o ensino fundamental, o ensino médio acostumado com leitura. Então, por isso que eu acho muito correto que faz a professora Noeli, acho muito correto que faz também a professora Elaine Lauck de pedir uma quantidade grande de leitura. Olha só, daí tu não vai ficar cansado. Então, ouro do século XXI, Sério, Gadolínio, Lutécio, Promécio e Hérbio, Sumário, Térbio, Disprósio, Olmio, Túlio e Itérbio. Essa lista de nomes esquisitos e pouco conhecidos pode parecer a escalação de um time de futebol. E é verdade, de vez em quando tem escalação assim bem esquisita de time de futebol. Que ainda teria no banco de reservas Lantânio, Neodímio, Praseodímio, Európio, Escândio e Ítrio. Mas esses 17 metais, chamados de terras raras, fazem parte da vida de quase todos os humanos do planeta, chamados por muitos de ouro do século XXI, elementos do futuro ou vitaminas das indústrias ou da indústria. Eles estão nos metais usados na fabricação de lâminas, telas de computadores, tablets e celulares, motores de carros elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Eólica, para quem não sabe, é com relação ao vento. Dizem que Osório é a capital brasileira do vento, não deve ser, porque na realidade é uma realidade que nós conhecemos aqui e a gente chama Osório de capital do vento, mas existe ali a energia eólica. Apesar de tantas aplicações, o Brasil, dono da 2ª maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los e usá-los em 2002. Agora, volta a pensar em retomar sua exploração. As aspas sinalizam expressões metafóricas. O que é metáfora? Aqui entra na estilística da língua portuguesa. Então, isso aqui é estilística.
que se estuda também na língua portuguesa, mas também se estuda principalmente na literatura, porque tu vai estudar literatura, poesia, por exemplo, é linguagem conotativa, como eu havia falado antes. Linguagem conotativa é uma linguagem figurada, e a linguagem figurada ela pode ser obtida por dois caminhos. O grande poeta português Fernando Pessoa, e eu dei o nome da minha filha, Fernanda Lauque Jablonski, por causa do grande poeta Fernando Pessoa, que eu admiro muito. O Fernando Pessoa dizia assim, ó, tu pode chegar na literatura, tu fazer um poema qualificado literário de duas formas, com uma frase comum, ou seja, denotativa, e uma frase conotativa, ou seja, metafórica. A frase comum, primeiro é que tem um detalhe que é o seguinte, na literatura, poesia só é palavra rica em significação. Poesia tu tem que fazer o leitor pensar naquilo que tu disse, naquilo que tu escreveu. Tu não pode simplesmente dizer assim, eu amo a minha mãe. Isso não é poesia, isso não é literatura. Tu tem que dizer uma frase tal que vai deixar o leitor pensando. Ou seja, uma frase rica em significação. Se essa frase for rica em significação de uma maneira de língua ou linguagem denotativa, é muito mais difícil de fazer. Se tu fizer essa riqueza de significação para uma linguagem metafórica, que é o que está escrito aqui, aí é mais fácil de fazer e é a linguagem típica da poesia, linguagem conotativa. Voltando à questão, as aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo autor do texto para, é a letra C, atribuir maior valor aos metais, objeto da reportagem. Então, aqui, cada metal tinha uma determinada característica, como se fosse um aposto da língua portuguesa. O que é aposto? É um outro detalhezinho gramatical que a pessoa teria que saber para mais ou menos entender, que tu vai dar uma característica. Se, por exemplo, eu sou gremista, mas eu vou falar do Grêmio e eu vou falar do Inter ao mesmo tempo. Renato Portaluppi, vírgula, é o aposto. O maior gremista de todos os tempos, vírgula, hoje é treinador do Flamengo. Então, o maior gremista de todos os tempos é o aposto, que é a situação aqui. Os metais estão em forma de aposto, ou seja, uma forma de caracterizar os metais. E tu vai falar Paulo Roberto Falcão, vírgula, o maior colorado de todos os tempos, o grande jogador da história do Inter, vírgula, já foi treinador da seleção brasileira, ponto. Então, aí tem o maior jogador de futebol do Inter de todos os tempos, Paulo Roberto Falcão. Vocês são novinhos, tentem ver quem foi Falcão, aí vocês vão ter uma noção do que foi o Falcão. Então, é outro aposto, que diz uma característica da mesma proporção que está falando ali as características dos metais, como se fosse com o objetivo de atribuir valor aos metais. E o que vai atribuir valor aos metais, geralmente é um aposto, é como se fosse a função sintática de adjetivo. Bom, a gente já está até se aproximando de terminar. E eu recém entrei aqui na questão 11. Eu preparei 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai na sexta questão. E, mais uma vez, um texto gigante. Mais uma vez, um texto enorme. E esse texto aqui foi escrito por um escritor, tu vê, autor de Canaã, Graça Aranha. Graça Aranha é um grande escritor da literatura brasileira. Escreveu Canaã, que é um clássico da literatura brasileira. Esse Graça Aranha, por exemplo, ele é de uma geração considerada que é a geração pré-modernista. A geração pré-modernista é aquela que acontece no finalzinho do século XIX, início do século XX. A geração modernista, a primeira geração modernista da literatura brasileira, tu vê, aqui está misturando conhecimento de literatura, é língua portuguesa, mas está misturando conhecimento de literatura. O Graça Aranha fez parte do grupo dos grandes autores da literatura pré-modernista, que tem Euclides da Cunha, escritor do Os Sertões, que é um clássico, tem o escritor gaúcho João Simões Lopes Neto, que escreveu Casos de Romualdo, Contos Gauchescos, Lendas do Sul, que são 3 clássicos importantes. Tem esse escritor Graça Aranha, que escreveu Canaã e vários outros livros importantes também. Tem o Coelho Neto, que é um escritor que é muito mal falado, porque dizem que ele é um autor muito rebuscado, mas se a pessoa for ler a literatura dele, recentemente, por um livro que eu tive que escrever, eu tive que ler vários livros do Coelho Neto, e ele é um autor
que não é tão desagradável quanto os manuais de literatura falam. Então, são os grandes autores dessa época, autores da literatura pré-modernista, ou seja, que vem um pouquinho antes do modernismo. E a história do Canaã, Canaã é um clássico, então foi pego aqui, se pegou, se trabalhou um trecho do Canaã. Na sua imaginação, lendo o trecho do Canaã, do livro Canaã, na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Então, a natureza está sufocando a moça. Ou, agora não lembro aqui se é moça ou não. Aumentava as sombras. No céu, nuvens colossais e túmidas, ou seja, como se fosse, tu vê a palavra túmida, o que seria túmida? Nuvens colossais, como se fossem um pouco úmidas também, rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, ou seja, o que é crepúsculo? Outra palavra que pode eventualmente deixar um aluninho assim, sem entender o que está acontecendo. É como se fosse, tá terminando o dia, o crepúsculo, e ainda tem ali um pouquinho de luz e está escurecendo. Eu já vi também autores usando do contrário, está amanhecendo, que seria a aurora, então está amanhecendo, então tem as primeiras luzes do dia, mas aí o crepúsculo. Os seres tomavam ares de monstros. As montanhas, subindo ameaçadoras da terra, perfilavam-se, ou seja, perfilavam-se uma do lado da outra. Tenebrosas. Tenebrosas, se eventualmente alguém não sabe, então, de fazer sentir medo, como se fossem assustadoras. Os caminhos, espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. Aqui, serpentes infinitas acaba entrando dentro do condoreirismo da literatura brasileira, que é a terceira geração da poesia romântica, que veio um pouquinho antes do livro Canaã, que falava sobre metáforas gigantescas, como isso aqui. Então, serpentes infinitas, como se fosse uma coisa condoreirista, que era uma coisa exagerada, uma coisa de muitos adjetivos assim, grandiloquentes, uma coisa assim meio de exagero mesmo. As árvores soltas choravam ao vento, como carpideiras fantásticas. Carpideira no sentido de trabalhar, no sentido de carpir, no sentido de fazer alguma coisa da natureza morta. Os aflitivos pássaros noturnos gemiam agouros. Aqui o pássaro noturno gemer agouro, o que está fazendo uma referência, o escritor Graça Aranha está se referindo ao Edgar Allan Poe, que foi muitas vezes trabalhado pela professora Elaine Lau, que eu estou agora a terceira vez que eu a cito, mas de vez em quando eu cito também ela com os meus aluninhos da Escola Fátima. Ou seja, grande escritor norte-americano que morreu aos 49 anos de idade, escreveu, que é o Corvo, então, que são pássaros que cantam, que falam e parecem que trazem gemidos de agouro, pios fúnebres. Aqui é muito comum o escritor fazer alusões, então, como alusões a grandes escritores do passado. Isso é muito comum na literatura. Aqui ele está claramente fazendo uma espécie de homenagem, ele não está copiando, ele não está sendo plagiário, ele está fazendo uma homenagem, ele está querendo dizer com essa frase aqui que ele admira profundamente o Edgar Allan Poe, que escreveu um poema famosíssimo dentro da literatura mundial, que é O Corvo. E o aluno adolescente vai dizer, mas nunca ouvi falar. Tá, mas continua sendo famosíssimo. Ele é conhecido no mundo inteiro. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo. Ou seja, então, na realidade, o que está acontecendo aqui é que a natureza, de alguma forma, está influenciando dentro da psicologia da personagem. Então, o lado psicológico dessa personagem, de alguma forma, está sendo influenciado pela natureza. Deixavam-na prostrada, ou seja, o que é prostrada? Parada, como se estivesse parada de medo, como se tivesse tido um choque e estivesse parada de medo, em uma angústia desesperada. Aqui dá para perceber claramente que se trata,
dentro da literatura brasileira, se colocasse esse trecho aqui e perguntasse para vocês de que, isso já aconteceu várias vezes no vestibular da URGS, de que período histórico é esse texto? É claramente do pré-modernismo. Como é que eu sei? Por causa das palavras ali, ó, prostrada, ímpeto, agouro, vamos ver, carpideira, vamos ver o que mais. Aqui a palavra serpentes infinitas poderia levar o estudante um pouco mais estudioso a pensar assim, opa, isso aqui é a terceira geração da poesia romântica brasileira. Só que daí a pessoa se lembraria, mas a terceira geração da poesia romântica, isso aqui é prosa, isso aqui não é poesia. Então não pode ser da terceira geração da poesia romântica brasileira. E daí o cara olha assim mais para cima ali, subindo, vão ver outras palavras, ó, crepúsculo, tudo isso aqui é palavra colossais, ó, túmidas, palavras que eram usadas na geração pré-modernista. O Euclides da Cunha usava esse tipo de palavra, Simões Lopes Neto usava esse tipo de palavra, Coelho Neto usava esse tipo de palavra, Graça Aranha usava esse tipo de palavra, ou seja, é um vocabulário típico do pré-modernismo. Então, se tu lê um texto e a pergunta é de que época é esse texto, claramente dá para se perceber que é essa situação pré-modernista. Mas aqui, claro que tem o nome Graça Aranha. Se a pessoa lê Graça Aranha e tu é um aluno estudioso, automaticamente vai ligar. Graça Aranha é pré-modernista. Mas o texto em si traz essas características. Então, é uma questão do Enem, que está perguntando. No trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da letra B, confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem. Mas aqui claramente tu vê, é uma questão do Enem que trata de literatura e trata também de questões linguísticas, porque isso aqui é outra situação de linguística. A gramática pura da língua portuguesa não entrou em nenhuma situação aqui nessas questões do Enem. E como já está quase terminando o tempo, então acho que vou dar por encerrada aqui a minha participação. E se eventualmente quiserem que eu faça outra live, podemos fazer sem problema nenhum. Mas aí então está programado para que eu fale na terça-feira que vem, no mesmo horário, sobre questões de literatura. E aí vamos falar então sobre questões de literatura. É isso, um abraço e boa noite. Muito obrigado, Eduardo, por essa bela live. Então tá, gente, vamos nos despedindo dessa bela live e vamos esperar o pessoal para semana que vem. Tchau, até mais, gente. Tchau, tchau.